Olá, olá, vamos começar nossa aula de comunicação. Vamos começar com a parte conceitual e do processo e dos fenômenos de comunicação. Comunicação, como vocês sabem, é um processo, um conjunto de processos de troca de dados ou informação entre duas ou mais partes, né? Seja envolvido pessoas, máquinas, sistemas ou até mesmo os animais, né? Comunicação é algo que a gente vê, né? A gente percebe isso desde nossos inícios, né? Desde nosso crescimento, vejo nosso quando a gente era bebê, a gente já começa a se comunicar de tal forma, né? Eu acho que o primeiro ato de comunicação quando a gente é bebê, o choro é o choro, né? O choro é bastante peculiar, né, para uma criança recém-nascida. Mas, né, como vocês sabem, é um processo normal, mas existe, né, alguns padrões, existem algumas formas para poder realmente determinar uma boa qualidade de comunicação que a gente vai ver no transcorrer da disciplina. Então, segundo o dicionário Aurélio, comunicação é o ato ou o efeito de emitir, transmitir e receber mensagem por meio de métodos e ou processos convencionados para através da linguagem falada ou escrita, que quer de outros sinais, signos ou símbolos, quer de aparelhamento técnico especializado, sonoro ou de visual, né? Isso é um pensamento de 86, né? Eu acho que é antes da era da internet, né? A comunicação ela pode ser realmente muito volátil, muito desprendida, né, de certos tipos de padrões. A gente percebe que a gente vive numa era totalmente comunicável, a gente pode falar com alguém que está do outro lado do mundo em segundos, né? Coisa que antigamente só existia através da carta, da linguagem escrita, mas hoje a gente temos essa facilidade com a tecnologia. E comunicação, e nem é só falar, mas ver, né? Ah, quero ver se fulaninho está bem. Aí você abre uma comunicação com a pessoa do outro lado do mundo e funciona perfeitamente como pessoas estivessem do lado da sua casa, né? Então é incrível como a tecnologia proporciona melhores formas de comunicação, melhores formas realmente de manter o contato com as pessoas, mesmo de forma remota e distanciada. Então temos aqui os elementos da comunicação. Existem vários elementos da comunicação. Há várias formas de comunicação e também vários meios de se comunicar. Tudo isso irá ao mesmo fim de transmitir alguma mensagem, seja ela qualquer, né? Independente de qual seja a mensagem, a forma que eu vou tentar me comunicar vai depender. A gente vai ver aqui algumas variações. Então, a partir da necessidade de transmitir uma mensagem, os seres humanos desenvolveram primeiramente o gesto, depois a fala e a palavra verbal oral. E só mais tarde a evolução do homem chegou à parte escrita. Podemos dizer que ainda hoje existem grupos humanos que não possuem a escrita, que eles são chamados ágrafos, né? Que ainda não desenvolveu. Eu acredito, tem até uma tribo na Amazônia que vive ainda isolada, em pleno século XXI, né? E século XXI do ano 21. E a gente realmente percebe como as coisas são, né? O mundo é pequeno e grande ao mesmo tempo, né? Essas pessoas vivem isoladas sem ter contato com as pessoas e vivem naturalmente. Não, ninguém sabe como é a forma de comunicação deles, se é de gestos, se é de fala, se é de palavra verbal oral. Mas tenho certeza que a parte escrita, né? Se tratando de uma tribo indígena chamada primitiva, ainda realmente não desenvolveu essas habilidades. Então, comunicar-se é a necessidade humana que também corresponde à sua maneira de transmitir cultura, transmitir experiências, transmitir. Oh, me fala um pouco sobre a sua cidade, me fala um pouco sobre o seu país, né? É muito interessante como as pessoas se comunicam. Então, cultura, por sua vez, pode ser vista como modos de pensamentos, crenças, valores e hábitos, os modos de ação e tabus de uma pessoa, de um povo. Tudo aquilo que não se aprende apenas de maneira formal, que é na escola, mas se aprende vivendo dentro de uma sociedade. E para que esses conhecimentos culturais possam ser transmitidos, o homem desenvolveu a comunicação. Né? E cultura ela pode ser transmitida de diversas formas de comunicação. A gente vai ver isso com o transcorrer. Né? Então, os elementos da comunicação tradicional, né, são aqueles atos que compõem os seguintes termos. Primeiro, emissor. Emissor é a pessoa que emite uma mensagem, é a pessoa que transmite algo, podendo ser escrita, falada, visual, verbal ou não verbal. O receptor é aquela pessoa que recebe a mensagem, aquela pessoa que tem o conhecimento e vai captar a mensagem da pessoa e consegue realmente desenvolver.
E o emissor, ele emite o quê? A mensagem propriamente dita. Né? A mensagem contém o conteúdo, contém a forma e contém a informação na qual o receptor vai precisar realmente captar. Com isso, tem o canal de comunicação. O canal de comunicação é um meio que essa mensagem está indo. Podendo ser um e-mail, pode ser uma ligação telefônica, pode ser a gesticulação, pode ser qualquer outra forma. Temos também aqui o código. O código é que vai realmente dizer se realmente a linguagem, né? Qual foi a linguagem utilizada dentro dessa mensagem. E por último, temos o referente. Temos aqui outra teoria clássica da comunicação, né, de 1974, emissor ou remetente, temos a mensagem ou contexto, usando-se através de canal ou contato, e dentro dessa mensagem tem um código, e no final tem um receptor destinatário. Podendo haver, pessoal, a chamada feedback, né, que a comunicação é isso, a comunicação é um ato contínuo de troca de informações do receptor, do emissor para o receptor, e do receptor manda de volta para o emissor e o emissor manda de volta para o receptor. E emissor e receptor se transforma em dupla função, porque é isso a comunicação. Temos aqui o emissor e o receptor, né? Emissor aquele que emite, receptor aquele que recebe. Eu acho que se cair uma questão na prova, eu acho que acredito que não vai ter problema em relação a isso. Receptor, a mensagem, eu acabei de falar, o canal, o código, o referente. Então, logo qualquer pessoa que escreve um texto ou fala alguma coisa para alguém é o emissor. Lógico. Quem recebe a mensagem, a pessoa ou o grupo, é o receptor ou o destinatário, ou receptores ou destinatários. A mensagem é tudo que a pessoa está comunicando sobre uma situação, o seu referente ou um objeto. A página sobre a qual o texto está sendo escrito é o canal de comunicação e o código utilizado é a língua portuguesa. Se estamos escrevendo com o nosso idioma, então vai ser a comunicação normal. Assim, produzimos um texto escrito, ou alguém fala com alguém e promove um ato de comunicação a ser realizado e levar em consideração todos os elementos envolvidos. Emissor, mais uma vez, mensagem, que é o contexto, destinatário, o canal onde essa mensagem transcorrer e o código, como está sendo realmente destrinchada essa comunicação. Opa, perdão, falei. Vamos para a parte da língua, né? A língua, segundo Dino Pett, pode ser entendida como um sistema de signos convencionais que faculta aos membros de uma comunidade a possibilidade de comunicação. A cada dia, o papel da língua se torna mais importante nas relações humanas. Por isso, ela é vista como suporte de uma dinâmica social que compreende não só as relações diárias entre membros de uma sociedade, mas como também uma atividade intelectual que vai desde o informativo dos meios de comunicação de massa até a vida cultural, científica e literária, né? Nossa língua, que a gente foi colonizado por portugueses, é o português. Mas nada impede realmente a gente aprender uma nova língua, uma nova forma realmente de se comunicar. Então, a língua então é um código, um dos mais utilizados para a comunicação. A capacidade do homem, né, de se comunicar através de um código chamamos de linguagem. Logo, a linguagem é a utilização da língua para se comunicar. Para usar uma língua, deve-se obedecer algumas regras. A organização da própria língua oferece. Umas regras são famosas regras gramaticais, né? Assim, os signos que compõem a língua devem ser seguidos padrões determinados de ordem e regras, na qual chamamos de gramática. A famosa gramática. Por isso, dizemos dizer que uma língua é uma espécie de contrato que escolhemos firmar. Se aceitamos os termos desse contrato, nossa comunicação estará garantida, né? Então, se eu falo uma língua que a mesma pessoa fala, então vai ter uma comunicação, provavelmente, uma comunicação fluida, porque existem alguns problemas que atrapalham. Temos aqui a moderna gramática portuguesa de Evanildo Bechara, que é justamente o dono, né, o homenageado da nossa biblioteca, na nossa ETEMERB. Temos aqui o curso prático de gramática de Hernando Terra. E temos aqui o nosso Brasil, né, a língua do Brasil. O Brasil, como vocês sabem, é enorme. É um país chamado país continental. E tem as suas variações. O primeiro delas são o contexto histórico, né? A partir do momento que nós fomos colonizados por portugueses, tivemos nossos dialetos indígenas e também teve o pessoal que foi escravizado e trouxe suas línguas e suas etnias.
para quando chegarmos no Brasil ter essa miscigenação de raça, de cor, de linguagens, de credo, de tudo. Então, se a gente for conversar realmente com o português, a gente vai perceber que ele fala um português, mas é um português diferente. É um português baseado mais no arcaico, né? Português bruto. Que a gente pode falar umas coisas de Portugal, Portugal é um lugar bonito, Portugal tem coisas que no Brasil não tem. Então, o jeito de um português falar um português de Portugal é diferente de um brasileiro falar um português do Brasil. E o português do Brasil tem suas várias formas, variedades linguísticas, né? Tem o sotaque, tem as gírias, tem a forma de falar. Tem até. Isso depende muito da forma como foi miscigenado, né, o povo e foi criada essa cultura. A gente percebe que o pessoal de São Paulo ele tem uma puxada do R muito forte, tipo porta, porteira, portão. É, e isso é natural para eles porque eles foram realmente cresceram, né, nessa parte da forma linguística e desenvolveram a comunicação própria. Aí vão lá pessoal do Rio Grande do Sul que teve a miscigenação da Itália, da Alemanha e eles falam um puxado uma porta, uma porteira, né, uma patente. Então são formas e variações linguísticas. E nada mais vamos falar do nosso pernambucano, né? Que o personal fala, o pernambucano fala cantando, né? E cantando e falando com gíria o tempo todo. A gente percebe que o pernambucano ele é muito visto, né? E suas variações, tem o cearense, tem o baiano e vários estados têm suas variações linguísticas. Que isso são baseados em fatores geográficos, situacionais, sociais e profissionais. Quando você for falar profissionalmente, você tem que usar a linguagem culta. A linguagem culta é a linguagem seguindo todas as regras gramaticais da nossa língua portuguesa. A gente tem que falar, a gente não, nós temos que falar. Quando fala a gente, já está se sentindo uma coisa mais regional. A gente, pernambucano, né? Nós temos que falar realmente, tentar, porque é muito difícil a gente ser 100%. Até o famoso professor Pasquale Cipro Neto, que é um guru da língua portuguesa, tenho certeza que ele tem alguns problemas de algumas palavras, né? Principalmente a questão da gramática. Apesar que ele é o expert nessa área. Mas se tratando um pouco da língua, a nossa língua portuguesa é muito difícil. Tem várias regras e além das regras, pessoal, tem as exceções e fica aquelas variações constantes. Então é muito importante a gente saber realmente tratar algumas ações, principalmente da nossa língua, para realmente entregar, né, a comunicação efetiva. Por isso que a linguagem culta é uma linguagem mais profissional. Já a linguagem coloquial é a linguagem dentro das ruas, com gírias, com jeitos, com traquejos da própria língua. Que às vezes um traquejo de uma língua no sul é diferente aqui no Nordeste, no Norte. Então tem vários significados, várias conotações. Então isso é bastante importante, interessante. Então vamos passar para o próximo slide. Iremos agora falar sobre a linguagem verbal. Deixa eu colocar o fone aqui. Que eu tive que parar, estava dando um barulho aqui enorme, mas estabilizou. Então, linguagem verbal, pessoal, é aquela que utiliza a palavra, que pode ser oral ou escrita, ou está sujeito a todos os fatores que pontuamos acima, tais como os fatores geográficos, sociais, profissionais e situacionais. Lembrando, linguagem verbal ela pode ser oral ou escrita ou os dois, né? Não tem nenhum problema. A linguagem verbal que utiliza na língua falada se desenvolve onde a comunicação é direta. A fala designa o momento, a realidade exterior e o contexto. Utilizando recursos de entonação, não tem preocupação de ser detalhista, é alusiva e usa muitas interjeições, gestos, sem muitos conceitos de uso de substantivos, pois normalmente o receptor e referente ficam próximos, né? Todo mundo sabe como é que se acontece uma comunicação verbal. Pronto, neste exato momento não estou me comunicando, estou transmitindo informação. Por que comunicação é diferente de transmissão de informação? Porque se eu estivesse me comunicando com vocês na sala de aula, eu estaria com vocês tirando dúvidas, interagindo ao vivo, né? No caso a aula é gravada, eu estou transmitindo uma informação. Não, mas não deixa de ser comunicação, deixa. Mas é uma transmissão, na verdade não é uma comunicação, é uma transmissão. Eu estou fazendo a transmissão, é a mesma coisa na televisão. Hoje as televisões utilizam de Twitter e outras redes sociais para justamente
fazer uma interação maior com seus telespectadores, mas na verdade é uma transmissão chamada broadcast. Linguagem verbal que utiliza a língua escrita se desenvolve onde a comunicação não é direta, por isso necessita de vocabulário mais preciso e menos alusivo, sem referência direta. Deve usar mais conceitos, deve explicar mais e nomear mais as coisas e fatos, já que o receptor, quando a mensagem, não estará perto do emissor para esclarecer as coisas, né? Para tirar as dúvidas. Né? Essa linguagem, a mensagem dessa forma deve ser autossuficiente, isto é, não deve exigir que outras explicações se façam, pois a mensagem é aquela ali, contida no próprio contexto do contexto, e através dele deve ser entendida, compreendida. Né? Aí causa as interpretações e as más interpretações. Por isso que é um problema, porque a ligação, a linguagem verbal falada é melhor, porque se tira as dúvidas, bota os pontos nos is todinhos e realmente mantém a comunicação mais alusiva, mais direta. Níveis de linguagem, né? Acabei de falando anteriormente sobre os níveis de linguagem. Temos, diante das variações linguísticas, podemos exigir dois tipos de níveis de linguagem. Temos aqui o coloquial, que é o informal, que é a linguagem da rua, a linguagem das comunidades, a linguagem que se fala, e o culto, é o formal, que obedece realmente às regras. Né? Mas as pessoas devem realmente utilizar-se das duas formas, né, das duas variações linguísticas. Por que esses dois níveis são importantes? Porque mantém uma comunicação com os diversos níveis da sociedade. Né? Engraçado, os políticos, né, eles andam de um lado para o outro, né, no negócio coloquial e culta, com uma facilidade incrível. Né? Tem político que até fala errado, de propósito, para se dizer que é igual ao povo. Né? É muito engraçado isso. Mas isso são estratégias, né, de criar uma empatia, criar uma ligação entre o eleitor, né, e o candidato para facilitar na hora da votação. E às vezes dá certo. Eu já vi várias vezes isso dando certo e ainda dá certo. O nível de linguagem dos falantes ele varia então segundo o nível de instrução, idade, região e situação em que ocorre a fala. Exemplo, uma criança não fala como um adulto. Um professor em sala de aula não fala como uma conversa informal. Por outro lado, podemos dizer também que na linguagem escrita faz-se de uso de variante culta do que na coloquial. Né? É muito, só a linguagem digitada, né? Vamos falando da linguagem escrita, mas a linguagem digitada ela usa muito abreviações, linguagens coloquiais, beijos, bota BJS, boa tarde, bota BT, as abreviações, né? E as variações linguísticas. Aí utiliza de símbolos, que a gente vai ver aqui, que é a linguagem não verbal. Mas é muito interessante como a comunicação ela vem evoluindo e cada vez vai ficando pior. Por isso que de vez em quando eu faço uma redação, eu solicito uma redação. Por que uma redação? Porque a gente vai testar para as avaliações, para concursos, para Enem, para o que você quiser. Mas isso pede realmente a linguagem culta. Mas eu vejo vários erros de português. Eu não falo nem erro de concordâncias, nem erros, nem erros de regras, né? Mas erros de escrita, né? Você com S, algumas coisas do tipo. Então, quanto mais você lê, mais você consegue escrever melhor. É engraçado isso, porque o seu cérebro ele se enche de informações e na hora que você vai escrever alguma coisa, você fica se pensando, essa palavra está certa ou está errada? Eu sou um ser normal, como todos vocês sabem, e todos vocês são também, mas o erro é comum, né? A língua portuguesa é muito difícil, é muito complicada. Várias regras, e as regras têm as exceções, mas não é regra, não, mas tem exceção. Então, a única regra de português que eu sempre digo é assim, antes de P e B se escreve M. Pronto, acho que essa. Eu não achei até agora nenhuma palavra que P e B tem N, né? Só se for uma empresa, um nome privado, um nome próprio, como se diz. Mas quando se fala realmente dessa situação, é muito difícil. Mas essa, para mim, é a única regra aqui do português que não tem exceção. Até eu sei, né? Não sei se criaram uma exceção para essa língua. Para essa regra, perdão. Então, comunicação, como vocês sabem, vem do latim comunicare, cuja palavra seria tornar comum, partilhar, repartir, associar, trocar opiniões e conferenciar. Implica participação, interação, troca de mensagens e emissão ou recebimento de informações novas, né?
Temos aqui, deixa eu ver aqui em qual parte estamos. Em qual parte estamos? Pronto, eu vou parar no slide 34. Ok, vamos voltar à nossa transmissão. Temos aqui a partindo da retórica grega de Aristóteles, que o que se fala, o discurso que pronuncia, a pessoa que escuta, né? A fonte e a mensagem receptora. Acho que já vimos isso repetidamente, né? E temos um modelo matemático de channel e river, né? A fonte, que é a mensagem original, aí é codificada, entra no aparelho emissor, aí vai pelo canal, e no canal pode acontecer ruído. É até interessante isso. Por exemplo, não sei se vocês estão escutando, mas eu estou gravando essa aula, mas tem um cachorro falando. Latino, né? Falando não, latino. E isso, na verdade, é um ruído, é tudo aquilo que atrapalha uma comunicação. Mas no caso, professor, mas aqui não é uma comunicação, é uma transmissão. É. Mas se fosse numa conversa normal e tivesse duas pessoas aqui, eu com vocês em sala de aula e o cachorro estivesse latindo, isso seria um ruído, porque isso aí atrapalha o processo de comunicação e pode causar má interpretação e vários outros fatores. E chegando, passando o canal com ruído, que pode acontecer e também não pode acontecer, temos o aparelho receptor, o decodificador e a mensagem original com destino. Então, esse é o modelo matemático, né, de channel wave para se tratar e relacionar a comunicação. E ruídos, né, é entendido como tudo que interfere na transmissão e dificulta a recepção da mensagem. Tudo aquilo. Deixa eu sair da frente aqui, pronto. Eu estou fazendo um ruído aqui. Pronto. Isso é um ruído. Eu vou mandar o slide para vocês acompanharem. Isso é um ruído. Ruído ou barreira de comunicação pode ser egocentrismo, timidez, pode ser um problema, dificuldade de expressão, ausência e falhas de códigos comum, escolha inadequada de e-mail, de receptor, de mensagem, de forma, de local, de time, de estrutura, excessos de intermediários, né? Quando utiliza várias pessoas para passar uma mensagem, vai haver desvio de comunicação, preconceitos, né? Até aí está preconceitos, mas na verdade é preconceitos. Temos o status, né? O status entre as pessoas mudam de acordo com a comunicação. Temos as suposições, temos as distrações e tudo isso realmente atrapalha esse processo de comunicação. O ruído é tudo isso que atrapalha. Por exemplo, imagine só, estou transmitindo a aula ao vivo pelo Meet. E de repente a internet ela oscila. E isso, a oscilação de internet, não deixa de ser um ruído. Por que ao vivo? Porque ali é comunicação, porque está ao vivo. Estou ao vivo com vocês. Mas como eu estou gravando, então não possa ser que não tenha esse tipo de problema de ruído na transmissão, não na comunicação. E para Laswell, a comunicação de massa ela apresenta as seguintes variáveis: quem disse, o que a quem, o que em que canal, o que a quem com que efeitos, o que a em que condições e quem disse com que intenções, né? A gente tem realmente esse modelo de Laswell de comunicação em massa. É bastante interessante quando a gente utiliza isso para a vida real, né? Por exemplo, um problema de falta de comunicação ou falha de comunicação ou um problema de comunicação. Vamos analisar quem disse o que, a quem, em que canal, com que intenções, em que condições e quais foram os efeitos da comunicação e da interpretação da pessoa, de quem no caso. Então, a gente vê, professor, isso aí é tão simples, né? Mas às vezes tem coisas que realmente atrapalham no processo comunicativo, né? Temos a variação, né, o comunicador, o objetivo da comunicação, o meios básicos de comunicação, os meios de extensão, o locus espaço-temporal, temos as restrições, comunicação propriamente dita, que é a mensagem, o estado de espírito da pessoa também. Às vezes a forma de você falar é pior do que o que você disse. Então às vezes você tem que saber realmente falar uma coisa, né, que está acontecendo, para se comunicar, para não ter um problema maior. Temos as percepções, as reações e as mudanças e efeitos de comunicação com feedback. Deixa eu ver se chegamos no slide 34, ainda não, faltam apenas 2. Elemento de comunicação, a gente já viu isso constantemente. Eu gosto sempre de frisar isso no slide porque mantém essa sequência: meio, mensagem, emissor, código, receptor, ruídos, aí tem o feedback, aí tem tudo que realmente está comunicação, vários pensadores, vários historiadores.
E a gente encerra-se aqui nesse slide 33, né? Do 1 ao 33, a gente transcorreu nossa aula, ok? Obrigado e até mais.